Tem jeito, né? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Nem precisa repetir, né? Que é sempre um prazer, uma honra, uma alegria vê-los aqui. Na busca de mais conhecimento, na busca do aprendizado, na busca do aperfeiçoamento do espírito. Então, buscar o alimento para a alma é muito lindo. Porque a gente sabe que os caminhos, às vezes, são muito tortuosos. A gente saber que tem um elixir através da compreensão do propósito que temos por aqui é muito bom. Então, sejam todos muito bem-vindos. A nossa agenda está um pouco desatualizada, então nós optamos hoje em não ficar passando. Mas eu vou falar brevemente. Segunda-feira, a palestra, seguida dos passos magnéticos de reequilíbrio. Na sequência, nós temos o estudo também da doutrina espírita. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, todos são convidados, é a partir das 8 horas. Mais uma dose de conhecimento para a gente que está aí nessa seara. Nas terças-feiras, nós temos um trabalho de tratamento e cirurgia espiritual que começa a partir das 6h30. Então todos são convidados. Nós sempre orientamos aqueles que querem participar desse tratamento, lembrando que esse tratamento ele vem com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, toda a sua equipe, todos os nossos protetores, todos aqueles colaboradores do Hospital Esperança, para que a gente possa estar melhor. A cura, o tratamento, a cirurgia sempre é feita em termos de perispírito, não em termos de matéria, sempre no tempo de Deus, não no nosso tempo. E a fé, ela é imprescindível para isso. Então vamos acreditar que vamos estar bem, sempre vamos vibrar com o bem, vamos ficar nessa sintonia do amor, porque é essa que faz a conexão, é essa que nos traz o bem-estar. Então todos estão convidados. Se prepara sempre quem vai ficar online, porque nós fazemos a partir das 7 horas a transmissão online pelo Facebook. Então se prepara já pegando um lugarzinho bem tranquilo em casa. Durante o dia também fique em paz. Esquece um pouco das mazelas do dia a dia. Fique em oração. A oração sempre é um caminho muito assertivo. Vigiai e orai. A gente aprende isso todo dia, né? Então, terça-feira nós temos esse momento. Na quarta-feira nós temos mais uma sessão de estudo. Nós estamos estudando a obra de André Luiz, nos domínios da mediunidade. Muito importante também para a gente compreender o que se passa, como é que se dá, como é que a gente recebe todas essas informações que sempre nos enriquecem do mundo de que nós viemos, né? Porque aqui é a grande ilusão, aqui é só uma escola do nosso mundo natural. Então a gente vai ter informações preciosas e sair da ignorância para as sabedorias, para a compreensão, é muito importante. Agora falar de uma coisa muito boa, vocês todos estão convidados para a nossa noite de caldos e sopas, é a nossa segunda edição, vai ser sábado agora, dia 2, os convites já estão aí, também aqueles que já estão inscritos no nosso canal de comunicação ali pelo WhatsApp, dá uma olhadinha, tem todos os dados ali, o preço está bem bom. E a nossa intenção com essa noite é mais uma vez angariar um pouquinho de fundo para construir o nosso bazar aqui atrás, fazer melhorias na casa. E é sempre assim, né? A gente precisa avançar, trazendo um pouquinho de conforto, pagando as contas e vamos que vamos. Será um prazer tê-los lá. Agora eu vou pedir para que todos relaxem. Vamos nos conectar com o bem maior. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso mestre e amigo Jesus, para que ele possa conduzir o nosso aprendizado, para que ele possa inspirar o nosso palestrante, para que todos possamos sair daqui com esse presente, que é a palavra sempre baseada no Evangelho de Jesus Cristo. Então eu convido a todos agora na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, com vocês eu convido Ricardo Rosa, mais um trabalhador dessa seara, né, da doutrina espírita, que vai nos presentear, falando um pouquinho sobre a aflição na visão da doutrina espírita. A aflição que para nós é natural, né, porque ela é um caminho de evolução. Então eu convido o Ricardo, que gentilmente nos atendeu. Boa noite a todos. Sempre uma alegria poder retornar a casa. Trazer algumas reflexões acerca da nossa doutrina, do Evangelho, e rogando aos bons amigos que possam nos orientar, nos inspirar, e sempre sobre a luz de nosso Mestre Jesus. O tema dessa noite, como foi já adiantado, né, é algo que permeia as nossas vidas, desde criancinha, né, aqui na Terra, enquanto estamos num planeta de provas e expiações, né, pela própria natureza já nos diz isso. E a gente fica sempre a se perguntar, né, por que, se Deus é tão bom, e Jesus, o Mestre, e permite que a gente passe por tantas dificuldades, tantos sofrimentos, catástrofes. A gente olha assim ao nosso redor, né, e nós aqui até que nem passamos por tantas grandes dificuldades, nós olhamos ao nosso redor no mundo, né, nossos irmãozinhos em outros lugares, mas no nosso campo íntimo, todos nós também passamos por poucas e boas, não é? E se a gente for lembrar desde a nossa infância, quando a gente acordava, ou quem tem filhos também sabe, o papel é o mesmo, né? Quando a criança acorda de noite, teve um pesadelo, chorando, ou aquele medo do escuro, qual é o papel do pai e da mãe naqueles momentos? Primeiro, acolher, né, para consolar. E, no segundo momento, esclarecer a criança. Não é? Filho, o bicho-papão não existe. Todos lembram da historinha do bicho-papão, né? À noite é só apagar a luz, mas tudo está igual. Nosso anjinho da guarda está cuidando da gente. Não é isso? Então, se a gente for olhar sobre a ótica da doutrina, para nós aqui, adultos, com um pouco mais de visão, especialmente pelo conhecimento que já temos da doutrina espírita, um pouco mais, um pouco menos, mas já sabemos o suficiente para compreender tudo que está se passando. Qual foi o papel de Jesus diante de um grupo de espíritos que estavam sob a sua responsabilidade, né, 20 e poucos milhões de espíritos que estão sob a sua guarda aqui no planeta Terra, alguns encarnados, outros desencarnados, esperando a sua vez, aquele ciclo. E na medida em que nós saímos da animalidade, nós tínhamos só instinto, né? O animal não tem medo de nada, o animal é instinto. Quando a gente vai saindo daquele período animal, a gente vai entrando, né, na fase da razão, mas ainda tínhamos muito de instinto. Então éramos selvagens e isso não passava pela nossa cabeça, era o medo. E aí, na medida que nós começamos a progredir e sabedor que o seu plano é perfeito, de que em algum momento nós iríamos passar por essa transição na qual estamos hoje, havia necessidade de nos encorajar. Por quê? Porque nós iríamos passar por situações difíceis, necessárias, sabemos, mas precisaríamos de força para que a gente não ficasse com o medo do escuro, né? Aquele medo de seguir à frente, dependentes de alguém, do pai, da mãe, a gente não cresce.
Então, o que Jesus fez quando veio aqui, encarnou entre nós, se não foi trazer para nós o consolo e o esclarecimento? E não foi à toa que ele se chamou, né, o Consolador, o primeiro Consolador. E quando nós estaríamos, e hoje estamos adentrando, né, uma transformação para um mundo de regeneração, que ainda não estamos lá, mas percebemos, né, que a caminhada já está se acelerando, precisávamos de mais conhecimento, de mais esclarecimento para poder seguir essa jornada, para nos prepararmos para ela e para que a gente pudesse aceitar as transformações morais pelas quais passaríamos. E para isso nós precisávamos das chamadas dificuldades, as aflições, as dores. E a gente fica perguntando, puxa, mas se Deus é tão bom, né? Por que Ele permite isso? Nós somos pais, somos filhos. De novo, gosto sempre dessas analogias. Alguma vez a gente deu vida fácil aos nossos filhos? Claro que momentos de relaxamento, mas sempre puxando por quê? Porque sabíamos que eles iam precisar, lá na frente, trabalhar por sua conta própria, agir por sua conta própria, criar uma autoestima, né, uma iniciativa e não ficar dependendo, porque sabemos que a vida ali fora é complicada, é difícil. E se você não tiver resistência interna, você sucumbe. Então, Jesus nos envia o segundo Consolador, como Ele mesmo diz, né, isso está lá no Evangelho, no capítulo 6, né, que Ele iria nos enviar um novo Consolador, que nos esclareceria tudo o que Ele não pôde esclarecer lá atrás, dada a nossa ignorância. Então vem Kardec, nos traz, e o que ele diz? Que vai ficar conosco o restante dos tempos. Diferente dele, que veio e ficou um período. Fez para marcar, para fazer o início da grande transição. E Kardec nos traz, nos trouxe a doutrina espírita, e que vai nos acompanhar o restante dos tempos. E ela é uma doutrina que eu gosto, talvez, do termo progressivo, que não seja mal interpretado, mas ela vai progredindo na medida em que nós vamos evoluindo. Quem já estudou o Evangelho, o Livro dos Espíritos, você termina de ler, você começa a ler de novo, que tem de novidade ali, e isso não para, porque a gente vai ampliando a nossa capacidade, o nosso entendimento, e coisas que passaram desapercebidas, que não faziam sentido para nós, hoje passa a fazer. E aquilo começa a me ajudar, e a gente vai evoluindo e vai passando. Então, essa é a caminhada. E, claro que Kardec nos trouxe a base. E vieram os benfeitores, em especial, através de Chico e de Valdo e alguns outros também, mas os mais destacados, vamos colocar assim, de Joana de Anjos e Emmanuel, conduzindo todo esse trabalho do que? De preencher aquelas lacunas, de aumentar o conhecimento de todos esses aspectos da doutrina. Para quê? Para que a gente pudesse continuar nessa caminhada tendo um sentido da vida, sabendo para onde nós iríamos, o porquê que nós estamos passando. Como é bom a gente saber, né? Está uma dor, a gente vê um parente, um filho, como é difícil a gente enfrentar uma situação, de dor extrema, de sabendo que vai desencarnar ali na frente. Nós, apesar de compreendermos, ainda não estamos preparados para enfrentar esses momentos com naturalidade, como dizia o Chico. Então, esse Consolador vem nos ajudar o quê? Não a nos tirar a dor, mas a nos evitar que a gente entre em desespero. Como é difícil uma mãe ter que sepultar um filho, não é? Não sei se alguém já teve essa experiência. Se não teve, sabemos de pessoas, conhecemos pessoas que passaram e que talvez até hoje não tenham ainda se recuperado. Então, o objetivo é justamente isso, é trazer naturalidade para as nossas lutas, porque nós estamos aqui, é um piscar de olhos. André Luiz deixou muito claro no livro Nosso Lar, não é?
A nossa vida aqui é um piscar de olhos diante da eternidade. O que são 100 anos diante da eternidade? Não é? E a gente não se dá conta disso. A gente vem para cá, esquecemos, graças a Deus, mas nos desconectamos com o nosso verdadeiro lar e passamos a viver como se aqui, como diz, como se não tivesse amanhã. Né? Tudo tem que ser hoje, tudo tem que ser aqui, eu tenho que aproveitar ao máximo, eu tenho que tirar o máximo, eu tenho que gozar ao máximo, eu não posso perder nada. E acabamos esquecendo que o nosso principal propósito é aqui, como a gente sabe, recuperar as aulas perdidas lá de trás e recebermos novas lições para que possamos seguir aquele caminho que já sabemos que é para nos levar à perfeição. Perfeição relativa, que Deus é o único, né, que é perfeito, absoluto. Então, isso tudo vai nos ajudando a ter essa compreensão. E aí, entrando no tema, aflição, quando a gente olha, e como eu falei no início, puxa, por que Deus permite? Esse Deus é tão bom. E aí a gente começa a falar, é justamente por Ele ser bom que Ele permite que a gente passe pelas dificuldades, porque são redentoras. Então, ter essa compreensão e principalmente enfrentá-las com naturalidade é que é o objetivo da doutrina espírita, do Consolador. Claro que não um deles, principalmente, por quê? Porque nós precisamos passar por elas. Né? No mundo tereis aflições. Jesus deixou muito claro, porque sabia da nossa necessidade. Agora, essas aflições vão me levar, se eu souber encará-las, a um estado futuro daquele que nós já vemos, aqueles benfeitores que vêm nos ajudar. O Emmanuel, como exemplo, quem leu há 2000 anos atrás, há 2000 anos o livro, sabe bem da história dele. O que são 2000 anos? O que era lá e o que ele é hoje? É o quanto ele evoluiu. Agora ele passou por provas, dificuldades, principalmente quando ele disse não a Jesus. Não está na minha hora, quero aproveitar ainda, eu sou o senador. E levamos a vida como a gente tem feito diariamente na nossa existência aqui. E os tempos, o relógio vai rolando, gira rápido, né? Quando a gente vê, estamos já nos aproximando do retorno. E aí olhamos para trás, especialmente quando a gente retorna ao plano espiritual, que aí todas as ilusões da matéria desaparecem, e a gente olha para trás, meu Deus, como eu perdi tempo, porque isso dói. Né? Então, é esse doer que me leva a pedir uma nova experiência para tentar aqui, dessa vez, errar menos, aproveitar melhor o tempo. Mas para que eu possa ter a consciência e despertar essa consciência, só promessa, nós sabemos que não funciona, né? Me perdoa, não faço mais. Voltamos a repetir o erro, e voltamos a repetir o erro. Quando dói, aí a gente para pensar, né? Exemplos muito básicos, né? Na estrada. Limite de velocidade é 80, tem um propósito. Eu estou colocando a mim em risco e os outros, mas passou o radar, não veio, eu vou embora. Daqui a pouco eu levo uma multa, fico mais consciente. Vai passando o tempo, eu esqueço. Daqui a pouco eu estou andando a 120 de novo, né, porque eu tenho que chegar rápido, sair em cima da hora, em vez de me preparar. E assim é a nossa vida. Daqui a pouco ocorre um acidente, né, que pode nos levar à morte, pode nos imobilizar, impedir que a gente continue. E aí é culpa de Deus? Deus permitiu isso? Foi eu mesmo que fiz, né? Então, são tudo reflexões para a gente perceber que através da doutrina espírita a gente consegue compreender melhor isso. Passar pela dor é inevitável. Como sabemos, nós temos muitas coisas para ajustar do passado. Isso faz parte de um processo de amadurecimento. Na escola, lembram do primeiro dia no jardim de infância? Quanta choradeira de ter que deixar a mãe abandonada ali, não é mesmo? Não queria ficar, daí a mãe lá ficava rodeando, até que com o tempo chegou uma hora que a gente não queria mais a mãe, né? Mãe, é cedo ainda, eu quero ficar mais um pouco.
A gente começa, mas esse período era necessário. Então essa dor vai nos desapegando da mãe, do colo da mãe, da casa, e assim a gente vai se preparando para a vida. Eu queria trazer duas passagens aqui do Evangelho, bem breve, para a gente poder refletir, depois o texto de Emmanuel no Ceifa de Luz, falando também sobre a aflição, para que isso nos desse um pouco mais de abertura dentro do que a gente está falando. E é interessante que quando a gente começa a ler o Evangelho e se preparar para fazer, a gente começa a ver coisas que a gente não tinha visto antes. Sabe, o teu enfoque é outro. Eu, naturalmente, não sei se vocês já perceberam que o capítulo 5, né, que fala das aflições, é o capítulo mais longo do Evangelho. Alguma razão Kardec tinha, não é? Que tem muita coisa ali para a gente ler, reler e refletir, para ver como a gente passa melhor por essas dificuldades sem nos entregarmos, continuar lutando. Que nós temos que passar pela aflição, mas ao mesmo tempo continuar caminhando. Que esse foi o nosso planejamento. E a carga foi dimensionada para isso. Então, quando eu pensar que eu não estou dando conta, lembre, eu estou sendo fraco. Que conta eu posso dar? E aí a doutrina de novo vem nos ajudar. Mas essa passagem aqui, que é bem no iniciozinho do capítulo, onde Jesus nos fala, não é? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então a gente fica se questionando, né? Por que Jesus está dizendo que aquele que sofre vai ter o reino dos céus, aquele que passa fome vai ser farto, aquele que sofre será consolado? O que ele está tentando nos dizer? Né? Que quando eu passo por essas aflições aqui, se eu souber aproveitá-las, eu vou conseguir lá na frente me livrar disso. E onde é que está o princípio disso? Sabemos, né, como foi comentado aqui a questão do perispírito, tudo aquilo que a gente faz contrário às leis de Deus ou fizemos lá no passado, criam marcas no nosso perispírito e nos acompanham. Ao desencarnar, de acordo com a intensidade dessas marcas, elas vão me doer muito. Esse é o remorso, esse é o inferno que tanto se desenhou, né, que é um estado mental onde eu me arrependo de tal maneira, e só que aqui na Terra eu tenho recursos para anestesiar a minha dor. Então, usar o álcool, a droga, o anestésico, tantas outras situações, me distrair. No plano espiritual, eu não tenho mais nada. O corpo não tem, então é só a minha mente trabalhando o tempo todo. E aquilo dói, isso é que dói. Por quê? Porque me vem, de uma forma que às vezes até inconsciente, a oportunidade que eu perdi, porque eu me preparei, tive muita assistência, porque ninguém de nós reencarna sem ter o patrocínio de espíritos, amigos que dizem, não, ele tem condições, está bem preparado e vai passar. Mas eles não vão fazer a nossa parte, né? Eles vão estar aqui nos ajudando, a gente sabe disso tudo. Então, quando Jesus está dizendo, bem-aventurados aqueles que sofrem, é aqueles que compreendem o porquê desse sofrimento, que tudo tem uma causa. Ninguém de nós está, inclusive aqui no Evangelho, mais à frente, tem causas das aflições, né? E a gente sabe. As grandes aflições são causas anteriores, mas a maioria são causadas aqui mesmo pela justamente a nossa infantilidade. Né? Queremos aproveitar ao máximo e nos esquecemos do principal propósito de estarmos aqui. Mas natural de espíritos imperfeitos que estão caminhando, estão progredindo, para que um dia isso passe a ser coisa do passado. É o adulto que não faz mais, né, as besteiras de uma criança, que já tem consciência. E assim a gente vai caminhando. Experiência após experiência, voltamos mais maduros.
Então essas marcas que ficam no nosso perispírito precisam ser removidas. E como é que eu vou removê-las? É aqui na matéria. Lá no plano espiritual eu não consigo. Eu posso até trabalhar, aprender, mas eu preciso removê-las através do contato com a matéria. Oh, desculpa, não, Saúde. Acontece. Então, como eu estava falando, a gente precisa retornar na matéria para eliminar aquelas marcas. E aí, na nossa preparação, claro que a gente não traz todas de uma vez só, né? Porque, como diz o Chico, né? Nosso passado é repleto de erros, de equívocos. E por misericórdia, Deus permite que a gente pague ou resgate suaves prestações. E ainda assim a gente reclama. Então, justamente o Consolador vem nos explicar esse processo, para que a gente passe melhor por ele. Que a gente não entre em desespero, não revolte, não entre... Porque a revolta é uma das piores coisas que pode acontecer com a gente. Nós deixamos de nos dedicar, de nos trabalhar naqueles problemas e acabamos nos atrasando, nos desviando do principal objetivo. Desânimo, depressão, tudo isso são reflexos de quê? De almas que ainda não se conformaram com aquilo que elas mesmas planejaram e imploraram no plano espiritual. Ninguém de nós está aqui simplesmente, vai lá e vamos ver o que vai dar. Houve um planejamento detalhado, uma preparação de anos, de décadas às vezes, para que a gente possa vir aqui e ser aprovado. Assistência enorme, né? Imagina um espírito superior a nós, nos acompanhando desde o nascimento até antes, até o final da existência. Nós não temos isso na escola, né? Tem uma professora que dá uma geral, mas não vai ficar ali nos soprando no ouvido. E a gente não ouve. Então, esse mecanismo é o que nos permite que a gente vá eliminando aquelas marcas. E quando isso acontece, aquele erro que eu fiz, eu não volto mais a repetir. Por quê? Porque fica a marca da dor. Eu lembro daquela dor e não volto mais a fazer. Pimenta no olho do outro, diz o ditado, é refresco, não é? Eu jogo pimenta no olho do outro, eu não sinto a dor que ele sente. Me desculpa, não jogo mais. Passa um segundo, eu pego a pimenta e jogo de novo. Quando é que eu vou perceber que aquilo dói? Expiação. O dia que eu receber a pimenta no meu olho, eu vou compreender e isso vai ficar marcado. Numa próxima vez que eu tiver a pimentinha e vier o impulso de jogar, alguma coisa lá dentro vai dizer, cara, isso dói. E a gente vai refreando esses impulsos. Esse é o processo, esse é o mecanismo que nos leva à evolução. Então, sem dor, ninguém evolui. A estátua é uma pedra bruta, mas ali dentro daquela estátua, o escultor já está enxergando a obra pronta. O que ele faz? Ele tira o excesso. É o que o Pai faz conosco. Nós somos espíritos perfectíveis, a nossa origem é divina. O problema é que nós estamos todos cheios de impurezas, fomos adquirindo ao longo do tempo. Mas o processo todo é limpar o excesso. E isso dói. Mas se não tiver essa dor, eu vou ficar a vida inteira preso dentro daquela pedra, daquela rocha. Então olha só a beleza que é a doutrina espírita nos mostrando como Deus age em favor dos seus filhos amados, que somos nós. Então, tendo essa compreensão, ajuda um monte, né? A gente já começa, estou sofrendo, eu já paro para pensar. E aí, se você for folheando o Evangelho, ele vai ter uma série de passagens nos levando a isso. E eu selecionei aqui mais um trechinho só, onde mais à frente ali no bem sofrer e o mal sofrer. Lembra desse capítulo, desse item, não é? Que é justamente a maneira como eu encaro as minhas aflições. Eu não vou ler naturalmente o texto, mas eu peguei o último parágrafo para justamente fazer a ligação com isso. E o que diz ali
o espírito que é Lacordaire. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra e após o trabalho virá o repouso. Então, olha que mensagem, né, que fecha todo esse esquema nos mostrando que não é a dor, temos que sofrer. Não, nós precisamos passar pela dor para poder reconhecer, compreender que é a dor que vai me fazer me modificar e eu não volte a repetir aqueles erros infantis que nós íamos fazendo. E aí, para a gente finalizar, eu selecionei então com essa base para a gente pegar uma lição que é do livro Ceifa de Luz, né, de Emmanuel, através de Chico, que é o capítulo 31, e justamente o título é a aflição. Então eu vou ler cada parágrafo e vamos dar uma refletida sobre eles para a gente ir fechando e vendo, ligando com isso que foi comentado no início. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Percebe como tudo vai se concatenando. Aqui, ele vai descrever agora alguns tipos de aflição. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável. Quem de nós não vai adoecer, não é? Quando precisa, ao campo de nossos impulsos inferiores. Olha a doença nos acalmando. Ali é a condição social repleta de espinhos, em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. A riqueza tem seus prazeres, mas é uma grande armadilha, não é? Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos, ou seja, soldando-nos, emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome à existência. Porque no lar é onde a gente mostra o que realmente nós somos. Dentro do lar não existe máscaras. A gente é o que é, e ali a gente vai experimentando com seres que têm alguma afinidade conosco. Alguns já estão um pouquinho mais à frente, já conseguiram se reajustar. Então, se você vê lares que são mais harmônicos, não é que é um espírito superior, é porque eles já passaram experiências. E outros ainda são espíritos que continuam nas suas lutas, brigando, mas que é no lar, através dos instintos, coisas onde a gente vai se reajustando. Então, a gente vê famílias, nossa, um briga com o outro, mas que bom que não estão mais se matando. Se você olhar uma existência atrás, estava um matando o outro. Às vezes veio o assassino com a vítima no papel de pai, de mãe, de irmão. Para quê? Para que um dia a gente consiga realmente se amar. Então vejam como Deus é perfeito, né? Todo esse ciclo a gente olha, nossa, minha vida, minha família é um inferno. Mas o meu papel ali é trabalhar para que esse inferno, entre aspas, vá se amenizando. E com o tempo a gente vai experimentando experiências, existências mais tranquilas. Além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar da nossa própria felicidade. Então são situações em que eu me deparo, que eu tenho que me sacrificar por outros e deixo a minha... Quantas pessoas a gente olha assim, meu Deus, eu não consigo ter um relacionamento, porque a minha vida está ali, de alguma maneira me levou a cuidar dos outros.
Em algumas áreas, por exemplo, da enfermagem, né, para quem conhece, trabalha, teve essa experiência, né, a gente conhece alguns casos, que a pessoa não tem uma vida própria porque a sua situação as levou aqui. Enfim, tantas outras situações que vão se nos apresentando, mas que são oportunidades. Em toda parte encontra a criatura aflição, quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. O Emmanuel aqui é muito claro, né? Deixando a aflição que vai nos levar para um futuro que todos nós almejamos. Agora falando um pouquinho de resignação. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somente em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. É nós fugindo do trabalho. É mais confortável ficar em casa no fim de semana, trabalhei a semana inteira. A gente esquece que temos irmãos precisando e que não estão ali por acaso, estão ali com oportunidades. Deus espalha a oportunidade o tempo todo para que seus filhos sejam felizes. E a gente foge. Por quê? Pelo nosso comodismo. Aí vem a dor, vem um pouquinho mais de dor para ver se a gente se mexe, né? Para a gente pelo menos amolecer aquele coração, e às vezes a gente precisa de outras experiências, outras encarnações para despertar. Então vejam quantas coisas que Deus vai fazendo para nós. Aí falando do bem sofrer, trânsfugas do dever, né, ou fugitivos, nas menores modalidades achamos-nos sempre à caça de consolação e reconforto. Um bebê chorão, né? Disputando escusas e moratórias, postergações, com o que apenas adiamos indefinidamente a execução de serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos a mais altos níveis da evolução. Percebe como tudo está nos levando ao crescimento, mas eu preciso saber, é o bem sofrer que tem no Evangelho um item, e que aqui Emmanuel, de certa maneira, toca esse item. Não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. A dor por si é oportunidade, mas não é a solução. É um chamativo, um chamado a despertarmos e a modificar o nosso padrão de comportamento. Então, por isso a importância do Consolador, de nos explicar o porquê disso e aonde vai nos levar essa dor. Porque Deus não daria dificuldade para um filho se aquilo não fosse bom para ele. Nós que somos totalmente errados não fazemos isso com nossos filhos. Esperar do Pai que é perfeito, não é mesmo? Colocados deste modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam. Porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. E aqui é o papel da caridade. É a gente sair de nós mesmos. E quanto mais eu faço pelo outro, maior beneficiado sou eu. Mas o fazer pelo outro exige sacrifício. Tem várias maneiras de te ajudar, mas a gente normalmente se apega à caridade material, que é importante, que é necessária,
Não é? Ah, faço um Pix, faço... Melhor ainda, né? O Pix não precisa nem sair de casa. Fiz a minha parte. O que isso custou para ti? Nada. Por quê? Porque o recurso não é teu. Ou alguém aqui se julga dono dos seus recursos materiais. Né? Se Deus nos chamar agora, não é mais, né? Mudou de dono. E o que é meu? O resultado das boas obras, do bom aproveitamento que eu tiver feito, das experiências consoladoras, regeneradoras que a divindade nos oferece. Então, essa visão é fundamental para que a gente olhe. Gente, é difícil, mas eu sei que eu fui preparado, eu fui treinado, eu fui orientado e me foi dado todos os recursos para isso. E além disso, eu não estou sozinho. Por mais que eu possa me sentir sozinho, eu não tenho companheiro, eu moro sozinho na minha casa, ninguém dá bola para mim. Lembrem, tem um anjo da guarda e tem toda a nossa família espiritual que a gente já angariou ao longo dos séculos, que estão velando por nós e não nos deixam sós. Só que a gente precisa abrir o canal para eles. O telefone desligado não recebe ligação. Não é? Bom, gente, para não me prolongar muito, eram essas as reflexões que a gente queria trazer. Espero que tenham de alguma maneira nos ajudado a refletir. É um tema que dá para a gente falar um dia inteiro, né? O Evangelho está repleto, mas que a gente consiga tirar a essência, mergulhar mais nisso e lembrar sempre, bendita dor. Agradecer pela dor, mas saber passar por ela, aceitá-la. E aí a gente segue, porque a dor é inevitável. E eu posso tirar o proveito e encerrar os meus compromissos pretéritos ou postergar para uma outra. Deus sempre vai nos dar oportunidade, não é mesmo? Que o Mestre Jesus abençoe a cada um de nós. Para nós, hein? Certeza. Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade que nos foi dada de refletirmos acerca do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, nos trazendo um pouco de luz e de consolo aos nossos corações, nos incentivando para continuarmos firmes, resignados, mas sempre lutando para nos tornarmos pessoas melhores, para que um dia consigamos encontrar tão almejado mundo de regeneração para nós, que ainda nos encontramos num mundo em transição. Agradecemos aos bons amigos pelas inspirações, pelo amparo, rogando a Jesus que nos acompanhe aos nossos lares durante toda a semana. Que assim seja.